somos fisioterapeutas aqui da Bem e hoje é o nosso dia de fazer a live para vocês. Então, o que a gente pensou foi em trazer mais informações, orientações, dar algumas dicas de como vocês podem se portar nesse período de confinamento, de isolamento, né? Vai passar logo, mas vocês precisam manter a qualidade de vida durante todo esse período, né? E é muito importante também que vocês mantenham os exercícios. Então, a gente também vai dar algumas orientações de como vocês podem se movimentar e se manter mais ativos dentro de casa. A gente também quer que vocês mandem perguntas. O que vocês quiserem esclarecer sobre exercício, sobre fisioterapia, sobre o que vocês estão sentindo aí na casa de vocês, a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas. Tá bom? A gente vai dar uns minutinhos para vocês irem entrando, para a gente começar a falar um pouquinho mais com vocês. Tá? Então, a gente não pode esquecer que a gente está no mês de maio, e dia 30 de maio é o Dia Mundial de Esclerose Múltipla. E esse ano, juntamente com a Federação Internacional de Esclerose Múltipla, o tema é conexões. Então, aqui, ó, eu conecto, nos conectamos. Tá? Então, o logo, né, da campanha é esse. E até alguns dos nossos pacientes mandaram algumas fotos com o símbolo. Então, a gente está incentivando bastante. Né? Esse símbolo aqui significa a palavra juntos, em Libras, na linguagem dos sinais. Então, tem tudo a ver com esse período que a gente está passando hoje. Né? Tá todo mundo mais conectado do que nunca. Mesmo distante, todo mundo bem juntinho, para passar por isso da melhor maneira possível. Tem alguma pergunta aí, Bruna? A gente vai ficar aqui com o celular para olhar as perguntas, para ver o que vocês estão falando aqui com a gente. Quem já entrou, Bru? O Kleber, boa tarde, Kleber. Oi, Kleber, seja bem-vindo. A Wanda, a Vandinha, a Lásia, a Rosimeire, a Alice, Antônio Carlos, a Gessila, né, a Gessila do agendamento. Oi, pessoal, boa tarde. Então, aqui, os ângulos dessa campanha, né? Vou falando enquanto vocês vão entrando, vou falar um pouquinho mais sobre essa campanha. Então, o que a gente espera com essa campanha de conexões? Desafiar barreiras sociais e o estigma que podem deixar as pessoas afastadas pela esclerose múltipla, se sentindo solitárias e isoladas. Construir comunidades que apoiam e nutrem as pessoas afetadas pela esclerose múltipla, promover o autocuidado e uma vida saudável com a esclerose múltipla, fazer um lobby com tomadores de decisão para melhores serviços e tratamento eficaz para as pessoas com esclerose múltipla e as pessoas afetadas pela EM conectando-se e moldando sua pesquisa. Falar um pouquinho também sobre as outras lives que a gente vai ter durante a semana. Então, amanhã, dia 27/5, tem a live do Maurício, que é psicólogo, neuropsicólogo, e da Alice, fonoaudióloga. No dia 28/5, a live da Sol, falando sobre sexualidade para vocês. No dia 29/5, às 16 horas, o Dr. Guilherme, esclarecendo algumas dúvidas para vocês. E a Sumai, às 17 horas também, que é a advogada, e vai esclarecer mais algumas dúvidas que vocês tiverem. No dia 30/5, vai ter uma apresentação do Dal Santos, de MPB, tudo virtualmente, tudo da maneira mais segura possível. Mesmo aqui, né, tudo que a gente tem pouquíssimas pessoas ajudando a gente para fazer nessa live. A gente está tomando todos os cuidados para que nada de ruim aconteça e para que a gente possa continuar passando as informações e atendendo vocês também da melhor maneira possível. Mais alguém aí, Sim, Bru? a Amanda, o Ivan, a Camila Spinelli, Luísa Oi, Camila, Borges, quanto tempo! e a Bonitinha. Débora Saraiva. Oi, Débora. Boa tarde para todo mundo. Vão mandando as dúvidas de vocês, tá? A gente já vai respondendo e esclarecendo tudo. Então, assim, vamos começar, né? Como vocês estão passando muito tempo em casa, né? Uma das posturas que muita gente está adotando é a postura deitada, né? Assistindo um filme ou passando mais tempo dormindo também. Então, existe um posicionamento adequado para isso, para que vocês não se lesionem, para que vocês não fiquem doloridos, e a gente vai dar essa primeira orientação. Então, ó, deita aqui, Bru. Qual que é a melhor posição para vocês passarem por isso, né? Para vocês dormirem, para que vocês não se prejudiquem? Deita aqui, Bru. De frente, de costas. De frente. A melhor é de lado.
tá? Então, o ideal é que vocês não façam isso daqui, ó. Coloquem a mão embaixo do travesseiro, por exemplo. Se vocês automaticamente colocam, é indício de quê? De que esse travesseiro está baixo. Ó, um exemplo é que esse nosso travesseiro está baixo. Então, o ideal é que fique o pescoço, a cabeça, fique numa angulação de 90 graus em relação ao ombro, ó. Então, está muito baixo. Eu vou precisar de outro travesseiro. Ó. Esse é o ideal. Vocês podem ver que o posicionamento dela está bem adequado. A coluna tem que ficar totalmente apoiada, tem que ficar também bem suportada. Os joelhos semiflexionados. Dessa forma, a gente não dá nenhuma sobrecarga nessa coluna. E o mais ideal ainda é que a gente consiga dormir com um travesseiro aqui entre os joelhos. Por quê? Porque isso vai evitar que durante a noite a gente saia desse posicionamento e faça um giro dessa coluna, tá? Então, o ideal é que o posicionamento seja esse. Uma outra posição não é tão adequada quanto o decúbito lateral, quanto a posição de lado, é de barriga para cima. Fica de barriga para cima para membro. Só que a gente também não pode ficar totalmente reta. O ideal é que a gente coloque, eu vou tirar aqui, porque a gente só está com 2 travesseiros, tá? Mas que a gente coloque um travesseirinho também aqui nos joelhos, tá? Por quê? Para a gente dar total suporte para a região lombar. Porque se a gente fica totalmente sem apoio nenhum aqui nas pernas, a gente acaba, ó, tendo um espaço aqui, ó, na região lombar. A gente aumenta a lordose lombar. E isso pode causar dor, pode causar uma série de lesões. Então, por isso que a gente coloca o travesseiro nas pernas. E dessa forma, ó, a gente tira esse espaço que aparece aqui e a coluna fica bem apoiada. A posição que vocês matam a gente quando vocês contam que vocês dormem é de barriga para baixo. Em hipótese alguma, vocês podem dormir de barriga para baixo. Por quê? Olha só, tá? Eu vou levantar um pouquinho aqui, tá, Bru? De licença. A Bru tá com o microfone aqui, mas, ó, dessa maneira a gente aumenta demais a curvatura lombar e a gente roda a região cervical. Então, imagina passar umas 8 horas por noite com essa cervical rodada. Além de ela estar rodada ou para um lado ou para o outro, ela está em extensão. Então, isso gera uma sobrecarga na coluna cervical muito grande. Então, é a pior posição para se dormir, tá? Então, vamos lá, vamos recapitular. O ideal, de lado, tá? E se vocês não conseguirem dormir de lado, comecem dormindo de barriguinha para cima, com o travesseiro aqui embaixo das pernas, tá bom? Acordou, para levantar da cama, como que a gente vai fazer? Vira todo o corpo de lado, coloca as 2 pernas para fora e com a mão a gente vai dar o suporte aqui para levantar, tá bom? Quem precisa de ajuda para levantar da cama, para se posicionar, o cuidador, a pessoa que está com vocês nesse momento, tem que fazer esse procedimento também. Virar vocês de lado e dar o suporte para que vocês levantem da cama dessa forma, para gerar uma sobrecarga muito menor da coluna. Tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas, Bru? Vamos lá. A Camila tem uma pergunta. Pode falar. A dúvida que não quer calar. De onde tiramos ânimo para começar? Ó, Camila, você precisa identificar algumas coisas, né? Como que está o seu humor constantemente? Precisa ver se você não está, em primeiro lugar, né, com toda essa situação, desenvolvendo algum quadro de ansiedade, de depressão, né? Mas começa aos poucos, né? Começa com alguns alongamentos. A gente vai mostrar aqui alguns alongamentos para vocês fazerem em casa. Então, começa devagarinho, né? Num dia faz alguns alongamentos, num outro dia faz alguns exercícios de força. E, aos pouquinhos, esse ânimo volta. Mas precisa identificar de onde está tendo essa dificuldade. Se não é alguma alteração psicológica de base, tá bom?
O Antônio Carlos também pergunta, né, que ele faz exercícios de 4 a 6 vezes na semana, de atividade, alongamento, fortalecimento, e está perguntando se seria um problema fazer esse tanto tempo de exercício. No caso, esses 4 a 6 vezes na semana de exercício. Que exercícios que você faz? Você faz fisioterapia? São exercícios diferentes? Num dia você faz musculação, no outro dia você faz físio, no outro dia você faz uma caminhada. A gente precisa saber isso. Complementa a sua pergunta, tá? Porque isso é importante. E tudo vai depender do seu grau de fadiga. Você está fadigando com uma carga tão grande assim de exercícios? Você tem que ter uma percepção grande do seu corpo e da sua situação. Tá? Então, se você está fadigando, sinal que você está extenuando demais nas suas atividades. Mas complementa isso para a gente. Que atividades que você faz? Tá? A Débora também pergunta, né, ela passa muito tempo sentada dentro de casa trabalhando e as pernas incham muito e às vezes dói a lombar. E aí, por conta disso, ela não tem feito nenhuma atividade. Né? Então, depois nós vamos passar o jeito correto de sentar. Vamos aproveitar, vamos passar já, vamos aproveitar essa pergunta. Então, primeiro, esclarecendo essa sua dúvida sobre o inchaço das pernas. Uma coisa que você pode fazer em casa é o que a gente chama de autodrenagem. Tá? Eu vou mostrar aqui com a Bru, vou demonstrar, e você pode reproduzir em casa. Deita aqui, Bru. Então, deixa eu pegar outro travesseiro, licença. Dá o outro também. Isso. Ó, então você tem que ficar com os 2 pés um pouquinho mais elevados, tá? Então a sua marcação as pernas têm que ficar um pouquinho mais... Vem para baixo. As pernas têm que ficar um pouquinho mais elevadas do que a região do quadril, tá bom? Você vai posicionar as suas mãos uma em cima da outra, tá? E vai colocar nessa região da virilha. Por que nessa região da virilha? Essa região é onde se localizam os gânglios inguinais. Então, você vai colocar a mão sobreposta e vai fazer movimentos circulares nessa região. Ó. 20 movimentos de um lado, 20 movimentos do outro. Fez isso? Lembra que suas perninhas estão aqui um pouquinho mais elevadas. Vai lá nos pés e vai fazer o que a gente chama de exercícios metabólicos. Então, vai fazer movimentos circulares com os pés. Pode fazer isso sempre que você sentir que os seus pés incharam, que suas pernas incharam, ou você pode fazer como uma manutenção diária. Toda vez antes de dormir, você pode fazer isso. Quando você acordar, quando você dormir, tá? E você faz uma manutenção para os seus pés não incharem. Agora, vamos corrigir um pouquinho o seu posto de trabalho, que provavelmente, se você está com dores na lombar, é porque alguma coisa está inadequada, tá? Então, a gente separou ali uma mesinha com o computador e a gente vai dar algumas orientações em relação a posicionamento no ambiente de trabalho. Tem mais alguma pergunta, Bru, antes da gente prosseguir? Tem sim, João. Aqui, cadê? Deixa eu ver. Alice. Cadê aquela do travesseiro? Se não tiver travesseiro, posso usar outra coisa, por exemplo, um cobertor? Pode fazer um rolinho aqui. Eu tenho uma toalha grande, ó. Pode pegar uma toalha, ó, e fazer um coxim, fazer um rolinho que substitui também, tá? Mais alguma, Bru? Sim, Alice Estevam pergunta qual a importância de dormir com travesseiro entre os joelhos. Pode. Tá gravando, amor. Tá. Ela falou. Eu falei no começo. Ela falou. Eu respondi no começo. Respondeu. Então, tá bom. Respondeu. Então, ó. Mas tá gravando. Tá ao vivo, Gessila. Então, vamos lá, ó. A importância disso. Se você... Vem aqui, Bru, melhor demonstrar de novo. Quando você está dormindo, se você não tiver nada aqui, a probabilidade de você sair dessa posição, de você ir para uma posição que você está mais adaptada, como barriga para baixo, por exemplo, é muito grande. A gente coloca esse travesseiro,
você acaba tendo mais dificuldade para sair dessa posição, além de manter a angulação do seu quadril numa posição mais adequada, tá? Então, por isso é importante, além de ficar de lado, colocar o travesseirinho aqui entre as pernas, tá bom? Vê se tem mais perguntas. Vê se tem mais alguma perguntinha, Bru. Ana Valéria, ela está falando que tem notado que de um tempo para cá o equilíbrio está muito pior. Que exercício posso fazer para ajudar no meu equilíbrio? Olha, Ana Valéria, tem muitas coisas que podem ser trabalhadas, né? A gente precisaria avaliar para ver se a sua falta de equilíbrio é de origem sensorial, se há alguma alteração no cerebelo, se há alguma alteração vestibular. Isso você tem que entrar em contato com o seu fisioterapeuta para ele te orientar melhor, tá? Mas vamos passar um exercício simples que os pacientes podem fazer em casa, tá? Você tá de meinha? Sim. Ó, lembrem, eu vou ficar aqui do lado, tá? Mas lembrem que vocês precisam estar perto de uma janela, perto de um corrimão, de uma janela, de alguma coisa fixa para que vocês possam se segurar se precisarem, tá? Então, um exemplo, coloca um travesseiro no chão, tá? Você vai se equilibrar. Por que o travesseiro? Porque é uma superfície instável, tá? E geralmente é de espuma, algo desse tipo mais macio. Isso vai gerar um desequilíbrio, você fica em cima dessa superfície. Ah, é muito fácil. Você pode fechar mais a sua base, deixar os pezinhos bem juntinhos e tentar se equilibrar. Uma outra forma, desce um pouquinho, Bruna, é colocar um pé na frente do outro. É brincar com essas alterações na base de sustentação, tá? Então, quanto mais fechado ou um pezinho na frente do outro, a gente pode gerar mais oscilação e mais desequilíbrio. E é assim que a gente trabalha as alterações de equilíbrio, tá? Então, é um exercício simples, mas mais importante do que isso, Ana Valéria, é você realmente ter um contato direto com o seu fisioterapeuta, tá? A gente teve a permissão do nosso CREFITO para fazer os atendimentos pela internet, os atendimentos online. Então, provavelmente, o seu fisioterapeuta pode fazer esses atendimentos pela internet por chamadas de vídeo, tá? Para que você tenha essa manutenção dos seus déficits e, como você falou, que está tendo uma piora do seu equilíbrio, ele precisa te acompanhar e você precisa continuar em reabilitação, tá bom? Aqui é a Eliana Júlio. Sou cadeirante, me fala de exercício que eu posso fazer. Então, mas aí eu preciso saber. É muito difícil. Como que ela chama? Eliana Júlio. Eliana Júlio, tudo bem? Boa tarde. É muito difícil simplesmente passar um exercício, né? A gente precisa saber qual que é o seu déficit, você é cadeirante, mas às vezes os cadeirantes eles conseguem ficar em pé, né? Ou então qual que é a sua dificuldade de membro superior, de tronco. Então é um pouquinho difícil. Ó, eu vou te passar 2 contatos. Um e-mail, que é o diretoria@abem.org.br. Vou repetir, diretoria@abem.org.br. E o WhatsApp, que é 11 9 4809 6868. 11 9 4809 6868. Então, entre em contato com a gente, tá? A gente também está fazendo esses atendimentos online, esses teleatendimentos. E aí a gente vai poder conversar um pouquinho melhor com você para a gente saber qual é o seu déficit, tá? Porque fica um pouquinho complicado da gente passar, assim, um exercício sem saber qual que é seu quadro, tá bom? Tem mais uma aqui. A Fernanda Ribeiro. Percebi Oi, que nessa Fernanda. quarentena tenho ficado mais cansada e desanimada. Meu sono também está desregulado. Tem algum tipo de exercício que eu posso fazer? Olha, Fê, vou dar uma resposta parecida com a que eu dei para a Camila lá no começo, né? A gente precisa investigar de onde está vindo esse desânimo. Se é alguma origem psicológica, se você não está desenvolvendo algum quadro realmente de ansiedade, de depressão, tá? E depois disso, vocês estão muito fadigados mesmo, porque vocês diminuíram muito a carga de atividades, né? Então, o descondicionamento vem. Então, o importante é vocês se manterem ativos, é o que eu estou falando. A gente tem a liberação para fazer esses atendimentos de fisioterapia online, é interessantíssimo continuar com isso, tá? Para que vocês tenham essa manutenção do condicionamento físico. Tá? Mas exercícios para fadiga, exercícios aeróbicos, exercícios de força, tudo isso vai melhorar a fadiga, sem dúvida, tá?
Tem mais uma aqui. Cadê? Fernanda. Boa tarde, Paulo Batistella. Boa tarde, O Paulo. uso de eletroestimulador como corrente russa tem ganhos de força para eu usar em casa? Todos esses exercícios em casa, eles têm que ser supervisionados, né? Você tem que ser bem orientado. A eletroestimulação, ela é super indicada para os pacientes com déficit neurológico, a gente usa bastante e os resultados são muito bons. Mas tem que ser bem aplicado, porque se você usa durante um período muito longo uma eletroestimulação, uma corrente, o seu músculo vai entrar em fadiga, e isso é a última coisa que a gente quer para um paciente de esclerose múltipla. Se você colocar uma intensidade muito elevada desse aparelho, desse equipamento, dessa corrente, a gente pode até gerar uma contratura muscular, tá? Então, é um pouco complicado fazer isso sozinho em casa. Você precisa de orientação, tá? Mas, sem dúvida, a eletroestimulação é muito indicada para vocês. Aqui, a Juliana Freitas Roberto. Oi, Juliana. Além da físio, qual é o exercício mais indicado para quem tem EM? Não tenho problemas de mobilidade. Academia, hidroginástica, pilates ou algum outro? O paciente de esclerose múltipla, ele não tem nenhuma restrição para atividade física. Vocês podem fazer musculação, vocês podem fazer pilates, desde que vocês respeitem o limite do próprio corpo. E desde que o profissional que vai atender vocês dentro desses locais, dentro da academia, dentro do estúdio, eles conheçam sobre a doença, para poder adaptar alguns exercícios, principalmente para a fadiga de vocês, tá? Então, assim, vocês não têm restrição, desde que os profissionais que vão atender vocês estejam orientados e que vocês se respeitem, tá bom? E em relação a exercícios na piscina, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a temperatura dessa piscina, tá? Porque vocês sabem que o calor aumenta os níveis de fadiga, tá? Então, a temperatura da piscina não pode ser muito elevada por conta disso, tá bom? Aqui a Eliana Júlia agradece. Ah, tá? bonitinho. É agora a Bárbara Jussen. Boa tarde. Exercícios em plataforma vibratória podem ser mais seguros? Não que sejam mais seguras. Eles vão trabalhar receptores cutâneos, eles vão trabalhar também um pouquinho de equilíbrio. Então, são exercícios que vão trabalhar outras questões, tá? Não que sejam mais seguros do que outras modalidades de exercícios. Pode ser usado e deve ser usado como uma modalidade fisioterapêutica, como uma modalidade dentro de um plano de tratamento, tá bom? Vamos parar um pouquinho as perguntas, vamos continuar, tá? Então, uma das pessoas, eu não vou me lembrar o nome agora, desculpa, mas me perguntou em relação ao posto de trabalho, que ela sentia um pouquinho de dor na região da lombar, quando ficava muito tempo trabalhando, tá? Então, uma coisa importante é isso, ó. A altura do monitor em relação à cabeça, a sua cabeça durante o posto de trabalho. Aqui, então, isso é uma coisa que é muito importante. Por quê? Se a altura do computador não estiver adequada, a pessoa vai forçar a coluna, vai forçar a região cervical, tá? Então, como que a gente pode adaptar isso? Eu estou no notebook, como que eu posso fazer? Coisa simples. Peguem livros, revistas que vocês tenham em casa. Ó, vou ter que colocar mais um pouquinho, porque eu sei que a bru é alta, então vai precisar de bastante. Ó. Coloca. E deixa o monitor o mais na altura dos olhos possível, tá? Aqui vai te obrigar a manter uma postura mais ereta. Uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é o posicionamento sentado, tá? Então, ó, olha aqui como que ela tá, totalmente inadequada, ó. Então, ela vai colocar aqui os dois pezinhos e vejam, ó, vou levantar um pouquinho aqui, Bru, que a região da coxa dela não está exatamente em 90 graus em relação ao tronco. Então, ela vai precisar, e ela está praticamente na pontinha do pé, ó. Então, ela vai precisar de um apoio. E aí pode ser também mais alguns livros, pode ser mais algumas revistas. Aqui a gente tem esses tijolinhos, porque a gente está na nossa sala da físio, tá? Mas não precisa, pode ser só um livro, alguma coisa desse tipo. Para pisar e, ó, automaticamente o quadril dela se alinha em relação ao tronco, os joelhos também estão a 90 graus e os tornozelos também aqui a 90 graus, tá? A coluna tem que ficar totalmente apoiada na cadeira. Olha essa cadeira. Quando ela encostou no encosto, o tronco dela veio muito para trás. Também está inadequado. Mas eu não tenho outro tipo de cadeira. Como que eu posso fazer? A gente adapta, tá? Então, um mesmo travesseiro, a gente pode pegar. Vem um pouquinho para frente. Ó. E colocar
e agora ela consegue encostar lá atrás, deixar a coluna toda apoiada, só com um travesseirinho, tá bom? E aí, provavelmente, as dores vão diminuir, tá? Porque as dores na lombar, as dores na coluna, quando você fica num posto de trabalho inadequado, aparecem por conta disso, tá bom? Outra coisa, meu notebook está aqui em cima, como que eu vou digitar? O ideal é ter o tecladinho para fazer a adaptação, tá? Põe aqui os 2 antebraços. E outra coisa, antebraço tem que ficar apoiado em cima da mesa, tá? Não pode ficar assim, ó, para fora, senão você vai gerar uma sobrecarga em punho, em cotovelo, em ombro. Aqui eu coloquei ela apoiadinha, ela já saiu toda da posição. Vai lá, vem para frente um pouquinho de novo, ó. E se adapta, tá bom? É muito importante, porque as pessoas estão fazendo mais home office agora, né? Então estão passando mais tempo sentadas, ou mesmo se não estão em home office, estão mexendo no computador e tudo mais, assistindo filme, mexendo em redes sociais. Então é importantíssimo que essa posição, esse posicionamento seja adequado, tá bom? Vem para cá, Bru, vamos ler mais algumas perguntas, vamos ver o que mais a gente tem. Vamos ver as dúvidas do pessoal. Tem do André Souza. Tenho Oi, esclerose André. múltipla. Tenho sentido muitas dores no ombro e nas costelas. Tem alguma coisa para melhorar? Então, o que está acontecendo? O que está ocasionando isso, né? Você está passando muitas horas no seu posto de trabalho numa posição inadequada? Isso pode acontecer, foi o que eu acabei de falar. Isso pode gerar uma disfunção no ombro, tá? Conversa com o fisioterapeuta, tá? Eu dei os telefones, vou dar os telefones aqui de novo. Se quiser entrar em contato com a gente te orienta, porque a gente realmente precisa saber o que está acontecendo com o seu ombro. Ó, então, pode mandar um WhatsApp para o 11 9 4809 6868, tá? A gente consegue entrar em contato com você, mas você precisa proteger os seus ombros, tá? Então, como que a gente faz isso? Principalmente com exercícios de estabilização. Então, fortalecimentos de manguito rotador, tá? Fortalecimento dessa musculatura interescapular, de serrátil anterior. Então, existem algumas coisas específicas para dar mais estabilidade para os ombros, para que você para que seja preventivo, né? Para que você não tenha uma lesão. Mas a gente precisa conversar com você direitinho para saber o porquê que você está sentindo essas dores, tá? E se for alguma alteração em posto de trabalho, a gente já deu algumas dicas para você se ajustar, tá bom? Agora da Renata Mendes. Oi, Renata. Quando fico por mais tempo sentada para trabalhar, por exemplo, minhas pernas começam a formigar. Que exercício pode melhorar? Ó, Rê, pode ser por alteração na circulação, então é interessante que você faça essa autodrenagem que a gente ensinou aqui, tá bom? E pode ser algum pinçamento nervoso da coluna, né? Então a sua coluna fica mal posicionada, a musculatura fica toda tensionada e pode pinçar alguma terminação nervosa. Então observa se o seu posicionamento no posto de trabalho está adequado, se não tiver, corrija, tá? Porque isso é extremamente importante. E faça alguns alongamentos, tá? Alongamentos de cadeia posterior, alongamentos de lombar, tá? A gente vai vamos ensinar alguns alongamentos? Isso é uma coisa que todos podem fazer, tá bom? Que é interessante. Vocês estão passando muito tempo sentada, então, o que acontece quando a gente passa muito tempo nessa posição sentada? A musculatura posterior encurta, então a gente fica mais ou menos no formato da cadeira, né? Então, a gente encurta bastante isquiotibiais, a gente encurta bastante iliopsoas, então são alongamentos que a maioria das pessoas podem fazer, tá bom? E eu vou ensinar para vocês fazerem sozinhos, sem precisar de ajuda, tá bom? Claro que quem precisar, pede ajuda para o cuidador, pede ajuda para a pessoa que está com vocês, tá bom? Deita aqui. Eu vou pegar a toalha. Vou pegar uma toalha, vocês podem pegar uma toalha, vocês podem pegar um cinto, tá? Misericórdia enorme. Ó, então, vocês vão deixar uma perna dobrada, a outra vai levantar esticada, a toalha vai passar pelo pé
e vocês vão puxar. Vocês vão alongar toda essa cadeia posterior. Vão segurar durante 30 segundos. Deu os 30 segundos? Abaixa, troca de perna. Isso. Deixa bem retinho. A Bruna é um pouquinho cortada, como vocês podem ver, não é verdade? Conheço uma fisioterapeuta, viu, Bruna? Não conheço. Segura 30 segundinhos, pode repetir 3 vezes com cada perna. Um outro exercício é dobrar as duas pernas. Isso. Também segura durante 30 segundos. Vai alongar toda essa parte mais proximal de cadeia posterior. Repete de 3 a 4 vezes. Puxa uma perna. Segura os 30 segundinhos. Solta. Puxa a outra. Também faz de 3 a 4 vezes com cada perna. Isso. Vamos fazer aquele em pé para anterior. Para alongar um pouquinho essa musculatura de ilho-psoas, né, que é tão importante, que também fica tão encurtada e gera muita dor na lombar, porque a inserção dessas fibras do ilho-psoas são na região da lombar, então a gente faz esse alongamento também. Lembra de ter algum lugar para poder se apoiar, tá? Na janela, no corrimão, algum lugar fixo. Segura os pés, joga o peso em uma das pernas, segura os pés e vocês vão estar alongando aqui essa região. Para os pacientes que não conseguem ficar em pé, que têm um pouquinho mais de dificuldade, vocês podem deitar de barriga para baixo. Isso. Vocês podem pedir para uma pessoa auxiliar, tá? Então, vai lá. E a outra pessoa dobra a perninha para você. Abaixa um pouquinho aqui, abaixa tudo. E vai alongar o mesmo músculo, tá? Aqui na frente. Aí, mesma coisa. Segura 30 segundinhos. Faz com a outra perna. Repete de 3 a 4 vezes com cada perna. Tá bom? Vamos ler mais perguntas? Paramos na Renata. Tá muito baixo. Parede, travou. A Eliana Júlio, ela fala que o sonho dela é fazer físio aqui na BEM. Ah, que bonitinha. A Sueli Aparecida falou: olha, Ju, para mim, como você me orientou, se levantar melhora. Olha, Ju, para mim, como você me orientou, se levantar e me alongar um pouco resolve muito. Ótimo, então vamos fazer. E vamos realizar o sonho da Júlia, né? Da Eliana Júlio. A Vandinha pediu para você passar novamente o telefone mais devagar. Passo, deixa eu pegar aqui porque eu não decorei esse número. Ó, então, enquanto a Bruna pega algumas perguntas, ó, telefone para contato, tá? Esse telefone é o WhatsApp, é o 11 94809 6868. Vou repetir, 11 94809 6868, tá? Quem quiser mandar e-mail pode mandar para o diretoria@bem.org.br, diretoria@bem.org.br. Adenir Campos. Oi, Quanto Adenir. tempo de fisioterapia podemos fazer em casa? E quantas vezes cada exercício? Depende, tá? É o que eu falo, quando a gente trabalha com esclerose múltipla, a gente nunca pode falar, façam 3 séries de 15 repetições de cada exercício, porque a gente tem que trabalhar com a fadiga de vocês. Então, se o músculo de vocês fadigar na primeira série, na 7ª repetição, a gente vai parar aí, tá? A gente não vai prolongar. Então, não tem uma receita de bolo, não tem como eu falar que vocês precisam fazer tantas séries de tantos exercícios de fortalecimento, por exemplo, porque depende do quanto que o músculo de vocês vai suportar. A mesma coisa do tempo total de terapia, tá? Vamos estipular 50 minutos, 45 minutos, mas se vocês fadigarem com 20 minutos é onde a gente vai parar, tá bom? Não tem
Mais pergunta não, vamos fazer aqui. Tem mais perguntas? Então, vamos para mais uma orientação aqui. Tá todo mundo passando mais tempo sentadinho, né? Como eu falei, sentado no sofá, assistindo televisão, lendo um livro. E também é importante que a gente fique na postura adequada. É uma delícia sentar desse jeito, ó. Anda lá, pega lá o celular, mexe no celular. Mas está totalmente errado. A gente está gerando uma sobrecarga na coluna muito grande, tá? A gente está sentando aqui no sacro, tá tudo errado, está fazendo uma sobrecarga aqui na região cervical. Então, a gente tem que melhorar isso. Uma que já não é adequado manter as pernas cruzadas, tá? Então, a gente tem que deixar os dois pés, desculpa, apoiados. Então, ó, vamos sentar direitinho, Bru? Coloca o bumbum lá atrás. Vocês têm que sentar, ó, com essa região aqui dos isquios, tá? Esses ossinhos aqui do bumbum. Sentou sentindo isso? É o correto. Mas, ó, é o mesmo problema lá da cadeira. Os pezinhos da Bruna estão sambando, eles estão aqui para cima. Então, a gente também tem que pegar o nosso suporte. Ó, aqui eu tenho esses tijolinhos. Vocês podem pegar livros, revistas, tá? Põe um pezinho em cima de um, põe em outro. Lembra que tudo tem que ficar sempre numa angulação de 90 graus, tá? Aqui, deu certinho para a coluna da Bruna, ó. Tá certinho, não tem espaço, a lordose dela não aumentou. Mas se por um acaso ela tivesse ainda ou muito para trás ou muito para frente, a gente teria que adaptar, tá? Vem um pouquinho só para a gente simular, ó. Vamos supor que o certo delas fosse esse. A gente também vai lá, pega um travesseirinho, coloca, porque o importante é ficar com a coluna bem retinha, bem apoiada, tá? Mais alguma coisa, Bru? Saranage Azevedo. Estou amando. Fazia físio neurológico 2 vezes por semana. E agora estou na preguiça. Um grande estímulo para mim. Obrigada. Ah, que bom, que bom. É bom animar, né? Vamos fazer um pouquinho de exercício em casa. A Suelizinha. Eliana, olha, sou suspeita para falar bem. Profissionais são ótimos. Bonitinha. A Denira agradece. Que bom, que bom. Só. Então, acho que é isso, né? Então, vamos lá. Eu só vou repassar, então, a ordem das lives dessa semana, tá? A gente vai ter live a semana inteira. Então, eu vou repassar isso para vocês. Amanhã, então, tem a live do Maurício, que é neuropsicólogo, da Alice, que é fono. No dia 28, da Sol, que vai falar sobre sexualidade. No dia 29, todas às 16 horas, tá? Como foi a nossa. No dia 29, vai ter a live do Dr. Guilherme, às 16 horas, neurologista. Da Sumaia, advogada, às 17 horas. E no dia 30, para comemorar, né, o Dia Mundial, vai ter a live do Dal Santos com um show de MPB, tá bom? Então, a gente espera que vocês acompanhem, né, todas as nossas atividades dessa semana para a comemoração do Dia Mundial. E continuem mandando as dúvidas, porque a gente vai continuar olhando e respondendo para vocês, tá bom? E se precisarem, mandem mensagem, mandem e-mail, que a gente entre em contato com vocês. Tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês durante esse período, tá? E a gente espera que isso tudo passe logo e vai passar, né? E a gente vai poder se encontrar e a gente vai poder ficar juntos de novo, tá bom? Tchau, tchau, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tchau. Tchau. Até a próxima.